Câmara de Ribeirão deve votar projeto de lei para reduzir drasticamente o preço de terrenos públicos que serão vendidos pelo governo municipal. A ideia da prefeitura é arrecadar 25 milhões de reais, ao invés dos 32 que ela poderia receber. O Jornal da Clube desta segunda-feira já começou. A Câmara de Ribeirão deve analisar um novo projeto polêmico. A proposta de lei reduz drasticamente o preço de terrenos públicos que serão vendidos pela Prefeitura. A ideia do Executivo é arrecadar 25 milhões de reais, ao invés dos 32 que ela poderia receber, de acordo com o valor de mercado. Uma conta difícil de entender. Ninguém compreende por que a prefeitura quer abrir mão de um valor tão alto. Se for aprovado o projeto, que deverá ser colocado na pauta em breve, 22 terrenos públicos poderão ser vendidos a preço promocional. Ou seja, o poder público poderá abrir mão de muito, mas muito dinheiro. Essa situação como um todo demonstra que a prefeitura está preocupada em fazer a arrecadação rápida de dinheiro para suprir as suas deficiências de caixa e não está respeitando princípios básicos da legislação pública, da administração pública. Os vereadores da oposição também observam atentos os passos do poder público e o projeto é visto com desconfiança e repúdio por alguns deles. Ninguém quer ver um patrimônio de Ribeirão ser tão desvalorizado. O caixa da prefeitura está arrebentado, atrasando fornecedores, não concluindo obras, não cuidando do dia a dia da cidade e nesse desespero que ela mesma criou, agora tenta se desfazer de um patrimônio que é de todos nós, de Ribeirão Preto, patrimônio esse que poderia ser usado para a construção de próprios públicos em benefício da sociedade. Juntos, os 22 imóveis poderiam render aos cofres públicos pouco mais de 32 milhões de reais, isso considerando apenas o valor venal e não o preço de mercado. O problema é que a prefeitura deseja fazer um abatimento desse valor, comercializando-os por um valor bem abaixo, pouco mais de 25 milhões e 900 mil reais, ou seja, um prejuízo de quase 7 milhões de reais para os cofres públicos. Ela não mandou avaliar esses terrenos individualmente, ela fez um corte linear nos valores em torno de 20%. Então, a falta de respeito aos critérios básicos já é uma flagrante vício em todo esse processo que ela está fazendo. Na lista é possível observar: alguns terrenos têm um valor milionário. Um deles, avaliado em quase 8 milhões, pode ser colocado à venda por pouco mais de 6 milhões. E a lei de responsabilidade fiscal, tão em alta hoje em dia, é vista como uma razão para a pressa da prefeitura em vender rápido, para arrecadar rápido e fechar as contas mais rápido ainda. Todos os anos a prefeita corta investimento e aumenta a despesa. É mais um caso, mais um artifício que ela está usando de fazer caixa rápido para poder dar conta da despesa que ela já fez. Nesses momentos de crise é que nós devemos ter ainda mais cautela em fazer os negócios, ainda mais quando você é um administrador de bens públicos. Você não pode, em razão de uma necessidade momentânea, causar um prejuízo que vai perdurar por muito tempo para o município. Davi Florim para o Jornal da Clube. A prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição. Ao vivo, a repórter Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Para a gente entender um pouco mais, saber mais sobre este assunto, eu converso agora com o economista Jair Casquel. Jair, é tempo de vender os imóveis públicos? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Chimene. Boa tarde àqueles que nos acompanham. Eu tenho dúvida se é tempo de vender algum tipo de propriedade, principalmente por um motivo simples. Está sendo vendido aquilo que não pertence ao executivo, pertence à população, pertence ao município. Então, fica aquela dúvida, será que eu posso vender alguma coisa que não me pertence para consertar o estrago que eu mesmo fiz? Eu tenho essa dúvida de maneira muito séria. Bom, e além disso, ela está vendendo o terreno por um valor abaixo, né, do valor que ele realmente vale. Isso justifica alguma coisa? Olha, eu tenho dúvidas. Justifica uma auditoria, justifica fazer um acompanhamento desse desespero de causa, porque a partir da hora que a gente começa a depreciar as coisas, vender mais barato do que custa, nós precisamos lembrar de uma outra coisa. E quando precisar fazer uma nova obra? Qual é o preço que vai ser pago numa desapropriação? Como vai ser feito? Então eu acredito que antes de vender o patrimônio
que não pertence a ninguém que ocupa o executivo nem o legislativo, seria interessante fazer uma análise mais séria, mais crítica sobre como fazer uma economia de recursos para repor aos cofres públicos aquilo que foi tirado por questão de incompetência de gestão. Quem pode impedir esse fato? Em tese, eu acredito que começa pela Câmara Municipal. Além disso, nós temos as entidades de classe, nós temos a articulação da população que deveria se mobilizar para, digamos assim, preservar o pouco que ainda resta de patrimônio para uma prefeitura de uma cidade tão rica como Ribeirão Preto, que está fazendo uma gestão tão pobre. Jair, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com as últimas informações. Chimene. Até já.